Fala galera, beleza? Começando mais um episódio hoje do Bicast. Hoje com a Valéria Rain, figura jornalística com muita experiência, bastante história para contar aqui pra gente. E o meu parceiro aqui também de trabalho, o Jonathan. E bom, passa a bola agora pro Jonathan para começar as perguntas, a gente começar essa conversa bem bacana entre a agência e você. Até pra gente começar isso bem direitinho, né, Valéria? A gente quer passar para você já a palavra para você contar um pouco mais da sua trajetória, quem você é, para o pessoal que não conhece ainda a sua história, toda a sua experiência. Então, até 2 meses eu estava na rádio CBN Campinas, onde eu sempre atuei como repórter, acho que é onde eu fiquei mais conhecida, digamos assim. Foi na rádio CBN que eu conquistei toda essa notoriedade, digamos assim, né? Que não é em grande dimensão nacional, mas em Campinas eu sou bem respeitada pelo meu trabalho, eu devo isso à rádio CBN, aqui de Campinas, que realiza um trabalho aqui para todo o interior, todas as cidades aqui da região, incrível, eu considero incrível, e a minha atuação sempre foi como repórter de rua, que é o que eu gosto, eu adoro rua. Mesmo agora, depois que eu saí da rádio, nesses 2 meses eu tenho continuado a fazer postagens e fazer esse tipo de interação com as pessoas nas ruas, eu gosto muito disso. Mas já trabalhei também em agência, antes da CBN, mas eu morava em São Paulo, fui videomaker também, adoro. É isso, basicamente, assim, poucas palavras. Hoje a gente vai falar sobre um tema que você domina com muito do tema, né? Que é como virar notícia, né? Você trabalha muito fazendo notícias, né? Mas, em tese, o que significa virar notícia? Então, eu também atuo como assessoria de comunicação, né? Com assessoria, só que quando eu estava na rádio CBN, eu fazia isso de uma forma um pouco mais, digamos assim, da forma mais como freelancer, eu pegava alguns jobs, né? Principalmente na área de rock, que eu atendia uma associação que é ligada ao rock autoral. Agora eu estou colocando mais, né, em ação esse meu lado, que é também muito parecido com até uma agência, né? Só que eu sou autônoma, né? não tenho uma agência, mas eu tento, né, mostrar para as pessoas a importância de virar notícia. E virar notícia nada mais é do que 2 palavras que resumem, que conquistar mídia espontânea, que é uma coisa, né, mídia espontânea, tem gente que fala, nossa, o que é isso, né? Linguagem de marqueteiro, o que é? Na verdade, nada mais é do que conquistar um espaço nos veículos de comunicação de forma espontânea, ou seja, não paga, né? A pessoa, ela conquista um espaço através da ajuda de assessorias de imprensa ou dela mesma, que quando ela consegue se autopromover nas redes sociais. Eu inclusive prego hoje para os meus clientes que eu atendo, que eu estou ampliando agora, fazer essa comunicação integrada, saber trabalhar a rede social e também a assessoria de imprensa, para aos poucos ir cavando os espaços e quem sabe virar notícia aí na mídia, né? Numa IPTV, numa CBN, que é o que todo mundo quer, né? Eu vi hoje seu Instagram, tava dando uma olhada antes de vir pra cá, mas eu vi que você faz bastante postagens, ensina até o pessoal a colocar legenda, tudo mais nos posts. São curiosidades que eu conto e até respondo algumas perguntas que eu tinha muito na época que eu trabalhava na CBN. Como que eu faço para conseguir uma entrevista? Como que eu faço? Mas ficava uma coisa estranha eu ficar dando essas dicas estando lá. Então eu não fazia isso na rede social, mas eu sempre tive vontade de falar para as pessoas qual que era a melhor forma de elas, né? Qual a estratégia melhor para conseguir esses espaços, e eu já estou fazendo isso, né? Legal, e hoje se considera uma das estratégias principais ali para conseguir essa mídia espontânea, digamos assim, né? Ter esses outros canais de apoio também. Dou algumas dicas, falo alguns erros que as pessoas cometem nessa busca, né? Que eu acho que eu pretendo ajudar as pessoas, né, com essas postagens. Do seu ponto de vista, assim, tanto a marca quanto o indivíduo, qual que é o nível de importância dela conseguir essa mídia espontânea? Então, a mídia espontânea ela é importante exatamente pelo nome, espontânea. Você não precisou pagar, porque quando você paga para... Existe muito, principalmente em rádio, TV também tem, aquele quadro que ele é considerado um informe publicitário. Ele tem toda a carinha
né, de notícia, mas na verdade é uma mídia paga, a pessoa paga para estar ali. Quando você paga para estar na mídia, você pagou. Não estou desmerecendo quem faz isso de forma alguma, acho super válido, importante, isso é uma forma de se divulgar. Mas quando isso vem de forma espontânea, as pessoas falam assim, a melhor vantagem é que não tem que pagar de graça. Mas não é essa a maior vantagem. A maior vantagem é que aquele veículo de comunicação que te convidou para fazer parte de uma reportagem, né, de dar uma entrevista, ela convidou de forma espontânea, ou seja, você teve um aval de fora, alguém falou, quero você na minha matéria porque o seu assunto é relevante, o que você faz é relevante para nós. Isso gera o que acho que vale mais do que qualquer pagamento, do que qualquer tipo de outro benefício, que é a autoridade que esse tipo de coisa gera. A pessoa ganha autoridade no que ela faz. Né? Um veículo de comunicação me chamou. E então ela tem que aproveitar muito isso, compartilhar e mostrar para todo mundo que ela conseguiu. Então eu acho que a autoridade é o principal benefício que a pessoa tem ao conquistar um espaço nos veículos de comunicação. E assim, eu acho que ficou claro pra gente a importância, mas assim, eu queria saber do seu ponto de vista, principalmente do lado interno, né, de quem trabalha nos bastidores, o que vai trazer, fazer essa notícia, né, a ser interessante, né, para os portais publicarem. É o que faz ser escolhido, né? O que faz ser escolhido... Acho que aí que tá a chave, né? Aí é que está, né? Aí que está. Para você conseguir ser escolhido para dar uma entrevista, você tem que deixar um pouco de lado, eu sempre falo isso para as pessoas que eu atendo, que eu faço as consultorias, deixa um pouco de lado o seu ego, né? Tudo bem, o seu trabalho é importante, você quer divulgar, você quer escrever um release para enviar para a imprensa, para mostrar o que você faz, mas para de pensar um pouco só em você e tenta fazer uma conexão entre o que você faz e o que a audiência daquele veículo de comunicação quer ouvir. O mais importante não é você nesse momento, o mais importante é a audiência do veículo, porque o veículo não vai escolher. Quando a mídia é espontânea, ele vai escolher principalmente quando você mostrar para ele que o que você tem para dizer, a audiência dele vai gostar. Legal. Então, quando você conseguir virar essa chavinha, eu vou dar um exemplo. Um dentista, por exemplo, ele começa, recém-formado, mas ele, sei lá, é herdeiro e ganhou, estou inventando essa história. Claro. Ele é herdeiro e ganhou do pai uma grana, né? E ele falou, vou investir num equipamento que só tem na Europa e eu vou criar um escritório aqui em Campinas, um equipamento que faz uma radiografia 3D da boca, que consegue detectar a cárie nascendo. Nem sei se existe isso, mas tô só porque agora me vê assim, mais ou menos um exemplo assim. Que dentista tem muito essa questão de querer conquistar espaço, né? A área médica. Aí você começa a falar de você, do equipamento que você conseguiu, de Campinas, em que você vai começar os trabalhos e tal. E esquece que quando começa uma coisa muito técnica e o outro fica falando de aparelho, se você já chega com esse argumento, com esse gancho para oferecer uma entrevista, uma sugestão de pauta, digamos assim, a pessoa já começa a pensar, nossa, equipamento, dentista, manda você conversar lá com o comercial, sabe? Assim, dá uma conotação muito comercial, sabe? Ela fala, nossa, esse cara tem grana, entendeu? Vai montar um consultório, tá trazendo um equipamento novo, quer divulgar, vai fazer um anúncio. O raciocínio é mais ou menos esse. Agora, se você inverte os fatores e pensa assim, o que é essa audiência de quem, né, desse veículo, suponhamos que seja a IPTV, o que a audiência da IPTV quer ouvir? Aí, qual seria um assunto que gera de cara um medo nas pessoas? Você já ouviu falar daquele, quando dá problema nos dentes, isso pode transferir para o coração? Então, você já pode colocar o gancho, né? Iniciar a sua sugestão de pauta por aí. Você sabia que uma simples cárie pode causar problema no seu coração porque existe uma ligação entre a gengiva
e os nervos que chegam até o coração. Então você já começa a sugerir uma pauta que a pessoa fala, olha, isso aí vai interessar, né? Todo mundo se preocupa com, né? Então é mais ou menos por aí. Aí quando você, lógico que você vai falar do seu equipamento, mas não como gancho principal, entendeu? Então você tem que tentar encontrar esse gancho que vai atrair a atenção da imprensa, e a única forma de fazer isso é parar de pensar só em você, no que você tem de bom, e pensar o que essa audiência vai querer ouvir. Isso. Aí você consegue... Isso eu acho que vale até, por exemplo, se a gente levar para um nível, se vamos falar em rádio, por exemplo, ou televisão, que o canal que for, mas essa questão de entender quem que é o ouvinte, talvez ele limite até, como você até pontualmente disse, o tipo de mensagem que eu vou comunicar. Por exemplo, se eu fosse, um exemplo, né, você pode me corrigir se eu estiver errado, mas pelo que eu entendi, se, por exemplo, eu fosse numa Jovem Pan, que tem um público geralmente mais masculino, mais de direita, etc., eu posso utilizar talvez uma linguagem que faça sentido para esse público, e um outro ambiente, talvez seja um público mais diverso, etc., um outro tipo de linguagem e até de argumentos para, seja eu me promover ou não, que faça sentido para esse ouvinte. Eu acho que é bem por esse caminho, né? Sim, se você chegar com uma sugestão de pauta para Jovem Pan, que tenha um caráter muito ligado a assuntos assim polêmicos de esquerda, direita, você pode, eu não aconselho, porque nessa você pode se enroscar. Você acaba ali, você acaba falando alguma coisa que fala, é melhor nem trazer essa pessoa, porque então tem que pensar nisso sim. Vai dar problema, vai falar, né? Essa pessoa parece estar muito ligada ao lado muito, eles chamam, né? Um lado muito vermelho. Então aí começa aquela história. Então assim, é bom. E se você também quiser sugerir uma pauta muito ligada a temas que a direita defende, pode ficar parecendo também que você está querendo ser oportunista. Então, eu sempre aconselho a evitar temas assim muito ligados a problemas que podem gerar cancelamento, sabe? Perfeito. Porque o que as mídias hoje têm mais medo de ser cancelado. Você pode falar de temas polêmicos, mas evitar aqueles que, nossa, se isso der cancelamento, sabe? Isso aí vai gerar cancelamento. É melhor evitar. E dentro desse ponto, assim, até falando de cancelamento específico, tem, lógico, virar notícia é ganhar mídia, ganhar espaço, alcance, repercussão, logicamente, mas tem alguma desvantagem além dessa repercussão negativa? Ou ser cancelado, talvez? Então, todo mundo que começa a conquistar espaço e a virar notícia, né, vai ter os haters, né? Porque enquanto você tá por baixo, tá todo mundo te apoiando. Ai, vai lá, cara, vamos lá, você vai chegar. A hora que você chega, a sociedade, as pessoas, elas são naturalmente competitivas. Né? Sim. Todo mundo, quando vê que alguém tá melhor que o outro, né, tá melhor que eu, ele já começa a querer achar algum defeito pra, né, o ser humano é assim. Então, se você está sendo criticado, é porque você está fazendo sucesso. Tem que pensar assim, se a pessoa não tiver tipo de equilíbrio emocional para lidar com as críticas e com os haters, aí é melhor nem tentar galgar algo, né? E tem que pensar o seguinte também, às vezes a crítica pode ser até construtiva. Sim. De repente pode vir alguma crítica que você fala, olha, realmente da próxima vez eu vou evitar fazer determinada, né? Então tem que encarar desse jeito. Perfeito. Existe algum ritual, algum preparativo, algum processo para uma pessoa se preparar para uma entrevista ou para fazer um release desse, alguma coisa assim que ela tem que ter como ponto de atenção? Para se preparar para uma entrevista, se for um assessor de imprensa, suponhamos assim, porque existem dois tipos a mídia, né, os veículos de comunicação, eles se interessam por dois tipos de assunto. Aquele que as assessorias de imprensa conseguem cavar, né, e
consegue, através, né, de um bom argumento, de um texto persuasivo, um release que vai convencer, que a gente está falando aqui. E tem um outro tipo de assunto que interessa a mídia, que é aquele claro, que é se você chegar agora, suponhamos que aconteça ali embaixo, comece uma briga de torcidas, do nada começam a brigar lá, torcedores de 2 times rivais aí. E a gente chega e vê ali. Se você fizer um vídeo ou simplesmente ligar para algum veículo e falar, tá tendo uma briga feia aqui, briga de torcida, eles vêm correndo. Você precisa escrever release, você não precisa convencer, você não precisa de linguagem persuasiva. Aí eles, né? O outro é quando você tenta cavar via assessoria. Para isso, se for via assessoria, se a pessoa acaba te convidando para uma entrevista, primeiro é legal saber se perguntar para a pessoa que está te chamando, para o produtor, normalmente é um produtor que procura, né? O repórter depois que ele vai, o apresentador entra depois. Você pergunta para o produtor se o assunto da entrevista vai ser o que está no release realmente, que foi a sugestão enviada, ou vocês vão partir para outros assuntos, porque acontece muito também, às vezes recebe o release e aí começa a partir para temas, né, dependendo do assunto. Então, para você se preparar, porque você pode chegar lá e não estar preparado. Às vezes o jornalista vai falar, o produtor fala, não, mas a gente decide na hora o que a gente vai falar, não é assim. Fala, olha, pelo menos me dá só uma noção, só para eu saber se vai fugir um pouco, até para não criar uma situação constrangedora de vocês perguntarem coisas que não tem a ver com, né, Então, isso é bom perguntar, se vai fugir muito do release. E a preparação de evitar comer coisas pesadas antes de dar uma entrevista, porque diminui a potência da voz e tentar, né, pensar que tem que articular bem as palavras para ser bem entendido, principalmente se for rádio. Se você começar a falar muito para dentro, assim, sabe, obrigada, estou muito feliz pelo convite. Começa a falar assim, ó, se a pessoa está ouvindo um rádio no carro ainda, né, que normalmente as pessoas ouvem mais rádio no carro, dirigindo, o entrevistado falando para ele muda, e o apresentador vai terminar logo a entrevista, porque ele já vai ver que, né, não vai render, né? Evitar ser muito prolixo, ficar falando demais, muito, ou também falar de menos. Então tem todos esses tipos de... Não sei se é mais ou menos por aí que você tinha perguntado. Sim, porque imagina assim que é uma pessoa que vai conseguir a oportunidade de virar notícia. Eu não sei, provavelmente você tem até algum case assim de alguém que conseguiu, chegou na hora. Na verdade, eu até vou lembrar de um, aí eu não sei o quanto de verídico é a situação, mas naquele filme Joy, Em Busca da Perfeição, sei lá, não é Joy o nome do filme, que ela consegue a oportunidade de vender o produto dela, tipo num polishop americano, e ela chega na hora, ela trava, ela não consegue vender. Então o pitch dela, o que ela precisava fazer, e ela era não só o rosto do produto, mas foi desenvolvedora do produto, ela entendia o produto melhor que ninguém. E quando ela conseguiu a oportunidade, ela conseguiu vendendo pro assessor o produto. E o cara falou, não, tem que ser você, porque você é a melhor vendedora disso. Não vai ser nenhum vendedor meu aqui. Tem que ser você, só que ela trava. Então eu imagino que nesse preparativo para a entrevista deve ter alguns rituais, né, como eu falei, desde como você já citou, não comer comida pesada, preparar a articulação da voz, fazer algum aquecimento. Até a Roberta, no nosso primeiro podcast, falou sobre isso, né, desse preparativo. Mas algo mais assim que a pessoa tem que ter em mente. Beleza, agora eu consegui minha chance, e como eu me preparo? Então, principalmente está bem afiado no tema, porque às vezes você envia a sugestão de pauta via release, mas esse release às vezes demora para emplacar. Aí você até já esqueceu, né, daquilo. Então, assim, tá bem afiado naquilo que vai falar. Realmente, mesmo que tenha que naquele dia sair mais cedo do trabalho ou não ir trabalhar, mas, né, dá uma conferida nos itens que você gostaria de falar, dar uma recordada, deixar tudo na ponta da língua, né? E evitar quando você, por exemplo, quando você é perguntado, vou dar um exemplo de novo, vou falar lá do dentista lá, né? Vamos supor que ele é convidado para ser
para fazer uma entrevista. Ele tem que pensar que na hora que perguntarem para ele assim, a hora que chegar no ponto que ele mais está querendo, né? Que é o aparelho lá que ele desenvolveu. Porque até chegar nisso, outras perguntas vão ser feitas. Aí essas perguntas que são feitas antes, ele tem que ser bom, porque senão não vai chegar nem no ponto. Então a pessoa pergunta, mas explica para nós como é que é essa questão da cárie, qual que é a relação que ela tem com o coração. Aí ele vai falar, ele pode ou ser muito objetivo, que com medo de se estender demais, ou ansiedade, com medo de errar, ele fala assim, então, existe uma conexão entre o dente e o coração, então pode sim ocorrer uma inflamação no dente e acaba inflamando o coração. Aí não deu nem tempo do apresentador respirar, ele está ainda preparando, pensando, daí fica aquele silêncio, né? Mas fala mais um pouco, aí o cara tem, entendeu? Ou o contrário, ele pode chegar e começar. Então, ocorre o seguinte, existe uma conexão entre o dente e o coração. Então, quando você tem... aliás, vocês sabem como funciona o coração? O coração é uma válvula, aí começa a desviar e faz aquele monte de parênteses, e aí fala do coração é uma válvula que bate, funciona e irriga o sangue, e aí começa a dar uma aula, entendeu? De cardiologia. E não é aí a entrevista tem meia hora, 20 minutos, que tem no máximo, né? No caso de ser uma entrevista assim, mais do Hard News, aí vai acabar 15 minutos ele dando aula do coração, não vai mais dar tempo de falar mais nada. E aí o que acontece? Acaba que o próprio apresentador, ele meio que começa a terminar, porque não está desenvolvendo. Então, mais ou menos, é se preparar antes para tentar ser... meio que já imaginar as perguntas que vão ser feitas, porque você tem como, né? Você tem como fazer esse tipo, prever, né? E já se preparar para as respostas que sejam objetivas, porém não monossilábicas, né? Sim, 2 palavras e acabou a resposta ali. Você falou bastante, né, sobre a questão da assessoria de imprensa, também ajudar bastante, né, em abrir essas portas para quem está se divulgando, para quem está criando sua própria autoridade. E no nosso mundo, assim, digamos, né, que é do marketing, a gente vê constantemente pessoas querendo lançar curso, fazendo lives, enfim. Quando que seria o momento, né, de uma pessoa que está se lançando, que quer vender curso, enfim, seja o que for, criando conteúdo para a internet, qual que seria o momento ideal dela procurar uma assessoria? Quando ela já está muito grande, quando ela está começando ainda, no meio do caminho, né? Qual que seria ali o melhor momento para essa pessoa pedir ajuda, digamos assim? E se ela já tem um curso pronto, ela já tem toda aquela parte, né, que as pessoas chamam, né, de quando você vai lançar, que é o lançamento, né? Porque quem vai lançar curso faz toda aquela estratégia de lançamento antes. Quer dizer, você tem que se tornar antes, pelo menos essa é a regra meio geral, tem mudado um pouco, mas para a pessoa lançar um curso, ela tem que fazer todas as etapas de lançamento. Primeiro, ela tem que mostrar que ela é autoridade naquele assunto. Aí ela começa a criar conteúdos, principalmente em rede social, Instagram, que é mais, né, que hoje é mais usado, TikTok também, começa a criar esses conteúdos, se mostra que é uma autoridade e ao mesmo tempo já vai montando o curso, já vai deixando o curso estruturado e tal. Aí a assessoria de imprensa entraria numa estratégia integrada de comunicação, né? Que eu acho que ela não seria a prioritária, mas se a pessoa tiver condições de investir também numa assessoria de imprensa, ou ela mesma fazer a própria assessoria de imprensa, que hoje eu também prego muito isso, porque tem gente que às vezes não tem condições e não é fácil, precisa de tempo. Mas se ela investir numa assessoria, ela pode otimizar ainda mais aquele trabalho que ela está fazendo em rede social para mostrar que ela é autoridade no assunto. Se ela conseguir criar um gancho bom, um release persuasivo e convencer algum veículo de comunicação a entrevistar, eu acho que hoje, até uma coisa interessante ter falado isso de lançamento,
os lançadores de curso não usam muito a mídia, os veículos de comunicação, Muito difícil. né? Eles ficam só no ambiente da internet. Sim. Esquecem que talvez, né, se eles conseguissem talvez uma entrevista num grande veículo, iria ajudar, né, a construir essa autoridade, né? Com certeza. Eu vi poucas pessoas falando assim a respeito, né? Até mesmo estratégia de... eu vi uma live essa semana que o cara falou, eu tô explorando outros canais e um deles é rádio e tô tendo um CPM muito mais barato do que o Facebook, por exemplo. Eu falei, putz, esse é um cara diferente. Aí você vai ter alguns cases assim mais fora, por exemplo, aí é super influenciadores, a GK, que virou notícia, a Bianca, a Boca Rosa, né? Então, sabe que viraram notícias. Porque aí vira depois, né? Sim, depois, sim, já estava faturando há muito tempo. Sim. A gente está falando da questão de qual o momento ideal, mas acho que você chegou a comentar também sobre alguns erros. Qual que vai ser os principais erros, assim, tudo que normalmente são o fator erro que as pessoas vão ter, né, nesse processo de tentar conseguir uma atenção da mídia? Então, o maior erro você estava falando de pitch de vendas, né? Uhum. Eu acho que você tem que ter um pitch de vendas para vender o seu release e a sua sugestão de pauta quando você tiver a oportunidade de estar com um produtor, um jornalista, né? Suponhamos que você consiga emplacar o seu release e a pessoa fala, gostamos da sua sugestão, estamos aqui avaliando, te damos um retorno. Se o produtor não der um retorno, é conveniente que você procure de novo esse produtor, afinal de contas ele te prometeu que ia dar um retorno, ele provavelmente vai te atender. Quando ele te atender, tem um pitch de vendas, ou seja, 30 segundos onde você vai falar, você já tem que ter isso pronto na cabeça, né? Olá, eu sou o fulano de tal que combinamos que você me daria um retorno, só estou voltando a esse contato para saber se está tudo certo. Eu tenho aquela sugestão de pauta sobre a conexão entre o dente, a cárie e o coração, lembra? Pronto. Porque se você começar a falar, lembra que a gente conversou, eu te virei o release, na redação as pessoas têm muito pouco tempo, né? Aqui como vocês também, né? Muito parecida com a rotina numa redação, parecida com a rotina numa agência de publicidade, onde as equipes são pequenas, otimizadas, né? Digamos assim, todo mundo tem muita coisa para fazer o tempo todo, então se você ficar já tendo essa atitude não profissional, você já vai começar a fechar portas. Um já fala para o outro, olha, esse aí enrola, fala. É chato, fala pra caramba. Porque você fazer esse follow, que é a retorno ele é legal. Os jornalistas até gostam, porque às vezes realmente eles se esquecem. Sim. Eles perdem o release. Falam, putz, é mesmo, que bom que você procurou. Mas quando você é objetivo. E mesmo que seja num primeiro contato, suponhamos que você enviou um release, mas não recebeu nenhum retorno. Aí você, vou telefonar lá. Ou então encontra o jornalista, sabe? Suponhamos que está na rua, encontra alguém da rádio lá, chega pro seu papelzinho, pode ser até um papelzinho, pode ser um cartão com o telefone, já entrega e fala, olha, eu enviei um release para tal e-mail com assunto tal, por favor, retorna para mim, vê se você recebeu, tenho certeza que você vai gostar do assunto, sabe assim, é sobre tal coisa, pronto, entrega e vai embora, não fica enrolando, sabe, a pessoa, às vezes o repórter está na rua, ele está no ponto eletrônico, ouvindo orientação, para entrar ao vivo, sabe, e chega a pessoa e fica lá, às vezes ele até tem uma sugestão de pauta boa, mas ele não tem um pitch de vendas, você tem que já estar com a frase, os 30 segundos prontos para chegar e falar o que você quer em poucas palavras. Aí você passa a ser respeitado. Né? E nesse pitch, você citou, por exemplo, já falar qual que seria a matéria, digamos assim, né? Tem alguma técnica, alguma ação específica que vocês utilizam para construir títulos atraentes? A gente no marketing tem uma série de metodologias aí que existem, né?
Assim, não é a mesma coisa, né, do que o pessoal fala de clickbait, né? Tem isso. O clickbait, inclusive, não é muito bem visto, tal, porque o clickbait está mais ligado a você dar você coloca um título que não é bem, você só coloca aquele título para chamar atenção, aí entra no assunto, é muito usado em YouTube, né? Sim. Aquele título que você pensa, né? Psicóloga Joana da Silva conta como ganhar dinheiro rápido. Uhum. Na verdade, você vai entrar lá, ela tá falando que só de como que deve ser, né? Como é o comportamento de pessoas que ganham dinheiro. Na verdade, ela nem vai falar. Né? Então, você tem essa jogada, que não é muito aconselhável. E no jornalismo, muito menos, né? Que você pode dar clickbait. Mas você pode criar, usar técnicas do clickbait, só de uma forma mais, assim... Ética. Isso, boa, mais ética. Mas assim, em regra geral, é sempre ordem direta, né? Então, digamos assim, o vereador criticou o prefeito. Né? Não o prefeito foi criticado pelo vereador. Então já começa daí. O vereador criticou o prefeito, ordem direta, é sempre aconselhável. Agora, se você conseguir colocar o vereador critica a administração municipal do atual prefeito, você já... Né? Agora, se você colocar vereador acusa prefeito pelas quedas de árvores, estou inventando isso, tá, gente? Pelo amor de Deus. Vereador acusa prefeito pelas quedas de árvores na cidade. É um título melhor ainda, quer dizer, em todos esses títulos eu falei a mesma coisa, só que esse último, ele já faz, opa, quero saber o que o prefeito fez que ele está sendo acusado das quedas de árvore. Com certeza a pessoa vai ter muita mais possibilidade de ela querer entrar, clicar nessa notícia, ou parar para ouvir, no caso de ela estar no carro, né, e desviar a atenção para aquilo, né, do que simplesmente falar, né, o vereador criticou o prefeito. Isso todo mundo faz todo dia, né. Eu tava vendo uma live e era sobre um livro, acho que é Sales Like Crazy, alguma coisa assim, não lembro exatamente o título, mas ele dizia muito sobre isso, a questão do título, do gancho, né, e até de erros que as pessoas cometiam ao fazer os anúncios, e aí anúncio de todo tipo, né, não só da matéria lá, que as pessoas estavam tentando fazer o anúncio para vender o depois, ou era o livro, era o curso, ele nunca fazia um anúncio para vender o clique, para vender o anúncio, né? Para a pessoa dar o clique para ter aquela leitura seguinte. E que nesse livro, um livro até recente, de 2019, mas ele fala, quando a pessoa fazia essa engenharia reversa de entender o que causaria o clique, implementava o CTR, deixava o clique mais barato, mas ele conseguia que na segunda página, no material que fosse exposto, a pessoa entendesse justamente o que ele quis propor com relação ao anúncio. Então ele entendia, diferente do que normalmente é proposto, que um anúncio vai ter que converter, não. Um anúncio ele tem que levar para outra página, para aquela página dar embasamento. Então ele construiu uma jornada muito lógica com essa história, né, ao longo das peças. É nessa página que ele é direcionado que vai estar a copy, né, que vai ter todo aquele discurso de convencimento, né, persuasivo e tudo isso. É muito parecido com o release. O release tem essa estrutura aí de uma landing page aí que convence a pessoa a comprar um produto. Ela, primeiro, vem a informação principal. E eu diria que o lead na notícia, que é o primeiro parágrafo, quando são aquelas primeiras frases que vai direcionar a pessoa para uma landing page, no caso. Então é bem parecido o raciocínio. Por isso que eu falo que eu acho que a comunicação hoje está muito integrada, né? A linguagem está integrada hoje, cada vez mais. Vocês estão aqui fazendo perguntas super inteligentes que daria, assim, qualquer jornalista estivesse estudando jornalismo, qualquer estudante que estivesse hoje na faculdade, usar como exemplo de uma boa entrevista, né? Boas perguntas, todos os elementos, né? Estudou o entrevistado,
Então, assim, e vocês são publicitários, né? Então, por quê? Porque vocês começam a ter essa visão mais integrada, não fica só, né, no que antes era anteriormente publicidade, muito no branding só. Então, eu acho hoje, vejo bem isso. Eu vou fazer um comentário. Eu não vou tentar não ser cancelado, mas eu gosto muito de duas coisas que você citou ao longo da nossa conversa até agora. A primeira, fazer o conteúdo pensando na audiência. Eu falo bastante isso aqui, até acabo me repetindo várias vezes, que o conteúdo é sobre o outro, não é sobre a gente. Exatamente. Até mesmo nas redes sociais. É a mesma coisa, exatamente. É para servir. E outro ponto, aí já é uma base mais teórica, se eu não me engano é o Ogilvy que fala que 80% tem que ser gasto no lead, na headline. E eu sou um defensor muito grande disso, que para mim, se a gente tivesse que fazer qualquer alteração, qualquer teste AB, qualquer esforço para aumentar qualquer conversão, a gente gastaria no texto. O restante, o recurso visual, eu estou tentando não ser cancelado. O design, o criativo, para mim é o texto que tem um maior impacto na comunicação. Eu concordo 100%. Os maiores vendedores escreviam cartas. Não tinha imagem, não tinha nada. E eu tenho até uma experiência empírica sobre isso, desculpe aí, criativos. Mas pegando imagens assim do celular toda borrada, a gente vendia mais do que uma edição de 3 horas. É a mesma coisa, não adianta nada você comprar uma lista de jornalistas mais foda do Brasil. Tem lá o e-mail do William Bonner. Se o seu release não convencer, que é aquele texto. Porque hoje tem muitas... hoje não, sempre existiu, né? Plataformas que vendem e-mails, né? De jornalistas, que é o mailing, né? Que vendem e-mail. Você pode ter o que for. Se o seu release não convencer, né? Não vai emplacar. Só perde tempo, né? E vai gastar dinheiro nessa lista aí, nesse e-mail. Não tende a ser muito barato, não. Com relação a... Você tem diversos anos, se eu não me engano, são 15 anos de experiência, né, no jornalismo. Só na CBN. Só na CBN. É muito tempo. Você vê alguma diferença, até porque você acompanhou toda essa jornada entre quando era um pouco mais off, para um equilíbrio mais on-off, se tem alguma diferença significativa entre o que era feito antes e o que é feito hoje? Hoje, o que a gente está fazendo hoje aqui, primeiro que não existiria, né? Não existia até os anos 90, início dos 2000, porque no off, né, e no analógico, né, que era tudo, a edição, eram os equipamentos gigantescos, para editar você tinha que colocar em ilhas de edição, cara, do tamanho dessa parede inteira aqui, e ficar recortando e colando, enfim, hoje você tem muito mais possibilidade, né, de fazer esse tipo de material mais audiovisual e integrar com várias mídias, né? E o principal também antes é que antes não existia o anúncio na internet, né? Então, assim, antes os jornalistas, eles pensavam muito no branding, os publicitários, os marqueteiros, né, as pessoas que trabalham com marca, pensavam muito mais no branding, né, que é trabalhar a marca, né, o conceito da marca, né. Nos anos 90, o que recebia mais prêmios e aplausos, né, as pessoas comentavam, eram aquelas propagandas, né. Vou citar uma que eu acho que é anterior ainda, dos anos 90, dos anos 80, que era o primeiro sutiã, né? Que é sacada de pegar a menininha e a mãe dá o pacotinho, ela vai lá, tudo isso para falar do Valizer, né? Então eram essas grandes sacadas de campanhas de branding. Hoje, o que é mais elogiado, né? O que é mais premiado, digamos assim, os melhores empregos são para aqueles que conseguem vender produto, né? Hoje a venda, o resultado final de venda, ele é muito mais valorizado. Isso porque tá cada vez
mais difícil, né, você conseguir vender, porque a crise nos anos 90 não tinha, as pessoas elas compravam mais, os consumidores saíam mais às ruas para fazer compras, os consumidores, existia mais estabilidade econômica. Hoje, com essa instabilidade e a crise econômica, quem consegue estratégias, e é por isso que o Google, entrando agora, o Google Ads, o Facebook Ads, tudo isso que já leva a pessoa já para uma ação de compra, né, já conduz a pessoa para uma ação de compra, hoje as pessoas que conseguem criar estratégias, né, como você estava até relatando aí, uma boa copy, uma boa estratégia de funil, né, de pegar a pessoa que possivelmente vai se interessar por aquilo e depois fazê-la se interessar até ela comprar. Quem cria essas estratégias de forma mais inteligente são hoje os publicitários mais elogiados, mais bem pagos. Então mudou um pouco essa visão do que era a publicidade antes, né? Que era muito mais da criatividade, da inventividade. Hoje a criatividade tem que existir, mas ela tem que sempre gerar um resultado, que é o resultado da compra, né? Hoje a dificuldade de encontrar consumidores que realmente chegam a realizar uma compra é maior, devido a todo esse momento econômico até que a gente tem vivido, que parece que não tem fim, não é só no Brasil, né? Sim, sim. Né? E uma coisa que... Então eu acho que esse tipo de mudança na publicidade e no jornalismo, aí você perguntou na publicidade, no jornalismo, Sim, então, né? O jornalismo mudou muito, que até os anos 80, 90 existia mais jornalismo investigativo, né? Hoje, também pela questão econômica e também porque hoje os anunciantes estão indo para o Google Ads, e para o Facebook Ads, para o Google, e os anunciantes dos veículos de comunicação, né, da publicidade convencional, né, do off, né, a publicidade off está diminuindo, porque tem muitos que estão migrando para o online. O jornalista investigativo está perdendo um pouco, aliás, quase que totalmente, porque quando eu falo investigativo, não é policial, não, aquele jornalista que vai atrás da notícia policial. A palavra investigativo parece... Não, eu estou falando daquele aquele repórter que fica que vai todo dia na Câmara Municipal, por exemplo, e ele consegue a confiança de determinados parlamentares ali que vão contar coisas para ele que só no contato pessoal ele teria a coragem de contar. Hoje o jornalista só preso nas redações, ele vai perdendo esse caráter de investigar, de descobrir coisas. Então isso mudou bastante. E até atrelado a isso, né, vocês estão falando tudo isso, me veio assim na cabeça que hoje muita gente quer dar opinião, quer ser o foco da razão. Eu acho que muito se perde nisso também, né? Nesse fato de todo mundo meio que querer ser jornalista, mas não tem preparo nenhum, não tem a estrutura necessária. Assim, né? Sem contar isso, né? Sem contar que hoje todo mundo acha, né, que o ponto de vista dele é o correto e o do outro é o que é o correto, e essa briga, né, digamos assim, que hoje tem, esses dois lados sempre se confrontando, dá mais... tá tendo mais importância do que a própria notícia, né? Sim, A rivalidade hoje, ela é notícia que aborda, né? A rivalidade, ela tem mais importância do que uma investigação mesmo. Que dá o furo rápido, né? Acho que até, talvez uma das mudanças mais significativas é o nosso tempo o tempo mesmo de fato das coisas, né? Parece que as coisas acontecem numa velocidade muito maior, né? Então, acho que até o jornalista do Twitter que fica lá buscando a matéria, as pessoas até mesmo pelo Twitter já divulgam, né? Até o pessoal comenta, né? A notícia vai sair primeiro no Twitter. Exatamente. Tem o jornalista que fica na redação só olhando o que está rolando no Twitter. Então a investigação hoje virou isso, né? A fonte virou o Twitter. Isso já vem com filtro, né? Isso que é preocupação.
Tem o filtro da pessoa que postou, né? A qualidade no final fica bem menor. É aí que não tem, é aí que a investigação se perde. Uma das principais mudanças aí que a gente tem visto, a gente já comentou sobre um on-off, mas você acredita que, até mesmo vou citar um exemplo, eu estava conversando com uma pessoa na semana passada e ele falou, nossa, eu trabalhei na revista Abril, gigantesca, e tinha não sei quantas revistas e tal. E uma das questões foi justamente isso que você comentou, que é o cenário dos anunciantes, né? As pessoas começaram a entender melhor retorno sobre investimento, ROAS, retorno sobre investimento em anúncios, e começaram a alocar melhor os seus investimentos. Mas em termos de assessoria de imprensa, de jornalismo, há alguma mudança possível de adaptação que você vê e ainda é necessária? Essa integração hoje. Hoje, eu por exemplo, se um lojista, um comerciante, me falar que quer assessoria de imprensa, porque ele quer ter visibilidade na mídia, eu falo assim, eu posso até fazer, mas você tem que fazer um trabalho integrado com a sua rede social, porque para você, comerciante, conseguir emplacar algum release, você vai ter que criar, suponhamos assim, suponhamos um comerciante do centro. Ele tem que criar um fato, porque é difícil você tirar, né, de um vendedor de roupa, uma vendedora, tem uma loja que pode ser maravilhosa, vende roupas, e aí ela pode até querer dar dicas de tendências de moda e tudo isso, mas se ela não tiver um gancho mais forte, digamos assim, mais persuasivo, ela não vai conseguir emplacar um release falando da loja dela. Então eu sempre falo assim, cria um movimento, sabe? O movimento dos lojistas do centro, reúne, vocês têm que se unir, porque um comerciante sozinho não vai conseguir espaço na mídia, mas se vocês se unirem, criarem um movimento, vamos cobrar da prefeitura uma revitalização do centro, sabe? Vamos cobrar dos gestores públicos e da própria sociedade que valorizem o comerciante do centro. Parem de comprar na internet, parem de comprar na Shein, vem comprar de nós que estamos aqui, somos batalhadores, estamos aqui trazendo movimento para o centro da cidade. Cria um movimento desse, começa a postar na rede social, começa a criar todo um ambiente em torno disso, começa a criar engajamento das pessoas na causa. Daqui a pouco você consegue espaço na mídia, num veículo de comunicação. E aí você, mas eu não estou falando da minha roupa. Não interessa, nessa você vai conseguir encaixar em algum momento, se você for esperta, a sua loja, a sua roupa que você vende, né? Mas é aquilo que eu falo, para de pensar no próprio ego. Pensa no que você pode oferecer para a sociedade, cria uma pauta em cima disso, e aí trabalha integrado rede social, que hoje é importante. Então eu vejo hoje isso, integração na comunicação social, integração de mídias. Isso aí é extremamente importante. A forma como você relatou me lembrou muito um livro, não sei se você conhece, que é o Primal Branding, que ele fala justamente isso, você precisa de um líder, ele fala assim, como que as grandes marcas construir o branding a partir de coisas mais neurológicas, do nosso funcionamento cerebral primitivo. Aí tá lá, o líder, tem uma causa, tem um propósito, tem os seus ritos, né, os seus rituais, os elementos, né, que compõem aquilo. E é basicamente isso, a pessoa vai ter um líder, vai ter a comunidade que fala, que tem seus próprios... a comunicação, né, assim, e que tudo isso vai reverberar, né, com uma causa, que é justamente o que vai criar o engajamento, o movimento que vai ser relevante. E a mídia, os veículos de comunicação, eles têm um compromisso em melhorar, em contribuir para uma sociedade melhor. É um juramento isso do jornalista, contribuir para uma sociedade melhor. Então, se você vier com uma pauta que ajuda a ele cumprir, porque hoje está difícil, jornalista cumprir. Você vier com uma sugestão que vai ajudar ele, né, a cumprir com essa obrigação dele aí, você pode conseguir, entendeu?
Eu não sei se vocês lembram do meme lá da notícia aqui. Caetano Veloso estaciona lá na Leblon. É. Que parou em duas vagas? Não. Não, esse é outro. Essa é outra, mas essa é também um bom exemplo vagas. de realmente está faltando pauta para o pessoal. A mídia tradicional e as novas mídias, né, seja TikTok, o que mais, a gente vai ver no futuro, que a gente não sabe. Mas elas apresentam tanto desafios como oportunidades, né? Acho que você já falou bastante dessa integração on-off, né? A gente acredita bastante nisso também, que até a agência tem uma metodologia, nomenclatura própria para isso, que é o online, né? Mas há, no caso, assim, além do viés prático mesmo, mas de algo que as pessoas precisam estar atentas, além de preparar um Instagram, além de preparar um release, como que ela faz essa integração de modo eficiente para, aí sim, colher todos os benefícios que a mídia tradicional tem. Porque, embora eu defenda muito o digital, que eu sou do digital e defendo muito, mas eu também não sou nenhum cético de entender o potencial que a mídia off tem de furar bolhas e chegar aonde o digital, às vezes, está muito enviesado por causa do próprio algoritmo. Como é que chama? Vocês criaram? Online. Terminologia criada aqui. Quem sabe supera, né? Gostei. Eu também, eu defendo esse online aí, agora que você falou. Então, como que a pessoa consegue fazer essa integração buscando, sempre buscando aproveitar a autoridade que vem do off, né? Que hoje ainda, querendo ou não, uma Globo, você estar numa Rede Globo, numa Rede Record, gera autoridade. Sim. Né? Então, mãe, tô na Globo, não tem aquilo? Mãe, tô na Globo. Tem aquilo, gera autoridade, não adianta. Porque eu sinto que isso ainda permanece e ainda deve permanecer. Né? Uma coisa que a gente achou que ia acabar há 10 anos atrás, até hoje não acabou. Então, estar num veículo de comunicação off gera autoridade. No online, engajamento. Você consegue muito mais engajamento e resultado imediato de vendas. Né? O fato de você aparecer na Globo, você não vai conseguir vender um produto só porque você apareceu na Globo, mas se você souber aproveitar aquela matéria que a Globo fez com você, e você compartilhar na rede social e mostrar, olha como eu tenho autoridade, aí você engaja sua rede de seguidores. Quando as pessoas começam a engajar muito, curtir muito, né, o algoritmo fica mais contentinho, começa a entregar para pessoas fora do seu ambiente ali, né, de seguidores. E aí você vai, se você souber fazer, agora eu já vi muita gente que consegue e batalha para conseguir espaço numa rádio CBN, numa Jovem Pan, consegue entrar numa sonorinha, numa matéria da IPTV, e depois não compartilha na rede social. Não usa depois, não compartilha. Né? Mas aquilo lá na rede social, televisão. Sabe? Não integra, né? Mas fiquei com preguiça. Não sei onde, não achei o link. Gente, mas liga, pergunta pro produtor lá, como é que eu faço pra conseguir o link? Sabe, dá um jeito. Mas não sei fazer. Eu fico espantada. Tem um produtor que eu gosto bastante, que ele fala, lógico que ele aproveita muito do ambiente digital, mas dá muito bem para entender esse cenário de off, né, como potencializador de alcance, né, de mídia espontânea, e essa integração. Ele fala assim, que ele tem uma metodologia que fala do cancelado. Às vezes ele cavava o cancelamento e preparava o perfil dele para receber tráfego, porque sabia que aquela notícia ia reverberar e ia ter muitas pessoas entrando no perfil dele. Só que aí ele preparava o perfil para receber aquele tráfego e para converter aquele tráfego. Então ele já... E assim,
quando eu falar o nome de uma das pessoas que cancelou ele, vai ficar muito claro que muitas pessoas fizeram isso principalmente com essa pessoa que dava o palanque, que é o Felipe Neto. Então, o pessoal ia lá, cavava um cancelamento com o Felipe Neto, um alcance gigantesco, um canal no YouTube gigantesco, colocava lá a mídia lá, pronto, o tráfego que ia chegar no perfil das outras pessoas, e lá tinha um ambiente totalmente controlado e preparado para receber aquelas pessoas. E lá, e aí tem a questão do brand lá, de a pessoa chegar para uma polêmica, de um clickbait, mas chegar lá, não, um perfil totalmente diferente, pronto, um material sério, material de qualidade, acabava convertendo. E ele fala, fiz em milhões, assim. Olha, que legal, não sabia disso. Tirar polêmica mesmo, de propósito. Ah, tem vários. Estratégia não. Tem uma coisa bem interessante nas nossas pesquisas, né, que até tá no seu caderno ali, de Friends. Você também já comentou da questão do rock, também gosto bastante. É meu lado nerd. Eu tenho. Friends é uma das coisas que eu tentei assistir a primeira vez sozinho, não gostei, não me cansei, não gostei. Ele só assistiu os primeiros episódios. Isso, tá? Deixa eu te explicar. Não consegui. Ele é de uma geração que pega aquela série e aí ele tá acostumado, entendeu? Com aqueles posts que já começam com impacto. Não, eu dei 4 episódios pra eles. Friends é dos anos 90, é de uma época que as pessoas assistiam numa semana, esperavam uma semana para ver o próximo, não tinha outra coisa para ver, então eles não, mas tudo bem, pode falar, não vou ficar bravo. Aí a minha namorada insistiu muito, não, assiste, é bom. Tá vendo? E aí ela foi muito estratégica, porque ela assiste... Todo grande homem tem uma grande mulher. E ela assiste Friends pra treinar inglês. Aí eu tava lá assistindo, tô vendo Friends, não sei o que. Comecei a ver da 4ª temporada, assim, aleatório. Comecei a ver com ela. A 4ª é a melhor. E eu comecei a gostar. Aí quando terminou, acho que termina na 8ª, né? 8ª, 10ª, não sei. Eu voltei pra 1ª. Eu falei, agora eu quero entender o que aconteceu. Aí eu fui gostar. Na 1ª, você chegou até aquele com blackout? Porque quem chega no do blackout não para nunca mais. É que demora um pouco para chegar no blackout. Eu vi 4 episódios. E eu desisti. Quando chega no episódio do blackout, aí você não larga nunca mais. Foi o meu, que a gente fala, né, a minha virada. O plot foi esse episódio do blackout. Assiste o do blackout. Não, hoje a gente reassiste. A gente tem séries assim que a gente, não tá fazendo nada, não tem nada pra ver, vamos assistir. Friends, Modern Family, The Office. Então The Office deve ser massa, eu nunca vi. Muito bom. Eu acho que eu vou me identificar. É uma que tem que também ter paciência. É pra workaholic ou não? Não, assim, ela tem um humor diferente, né, eu vou dizer assim, mais focado até mesmo no... Não sei como explicar. Humor inglês. Até a 1ª temporada é uma... Não é sitcom. É uma adaptação exata da série inglesa. Então, a 1ª temporada você assiste, assim, só passa, porque ela é curta. Da 2ª pra frente, assim, aí começa a ter um pouco mais dos criadores da série americana, e aí fica o sucesso que é, assim, então as melhores construções de casais, assim, que eu já vi, que é o Jim e a Pen. Mas vou voltar, que eu falei que a gente foge da pauta. Mas aproveitando esse papo nerd, né, cultura pop, você acha que esse olhar, né, até assim, repertório cultural faz parte do jornalista e acaba sendo posto nas pautas, na proposta, no texto, no desenvolvimento? Então, olha que interessante, essa pergunta é bem interessante porque isso deveria ser feito, né? Porque por que as pessoas, né, elas ficam tão presas, né, em assuntos, a imprensa hoje, ela fica tão presa a temas que envolvem rivalidade política, treta política, desgraceira, né, sim, que é só calça, polícia, né, não que isso não seja importante, mas por que fica só preso nisso? Se a gente tem
um universo gigante de temas para tratar. E a cultura pop, olha só, quando a gente começou a falar aqui de série, como que já, né, eu já te perguntei, a gente já começou, porque isso gera, as pessoas assistem série. Eu acho que falta um pouco para a grande imprensa olhar um pouco para os podcasts, ter um pouco de humildade. Tudo bem, mas o podcast nada mais é do que um programa de entrevista. A grande imprensa, a mídia convencional, que começou com a entrevista, né, eles fazem a mesma coisa que a gente faz. Tem um pouquinho de humildade, começa a prestar atenção nos temas que bombam na internet. Comportamento, né? Psicologia e a cultura pop. Sim. Canais que falam de... E quando um podcast chama algum entrevistado para falar de séries, para falar desse tipo de assunto, tem sempre, assim... Posso dizer que eu já vi canais com milhares de seguidores, tá? Não vou falar milhões, mas pelo menos milhares de seguidores, e cada post tem muitas visualizações, chega a 500, 600, 1000 curtidas, se não for mais, 2000 curtidas. Dependendo do caso, eu já vi postagem de podcast com 50 mil curtidas. Então, por que não presta atenção, né, nesses temas e começa a levar um pouco, mas por que o jornalismo vai falar de cultura pop? Porque o jornalismo tem que ser sério. Mas o que é hoje treta política? Nada mais é do que fofoca política. O que o Bolsonaro falou do Lula, o que o Lula falou do Bolsonaro. É fofoca. Agora, só porque é política é sério? Você pode tornar qualquer assunto sério dependendo da forma como você aborda. A imprensa sabe abordar muito bem as tretas políticas e as críticas de esquerda contra a direita. Eles fazem de um jeito sutil, né? Que parece uma coisa assim super séria, né? Consegue manter a diplomacia, o jornalista consegue fazer. Então por que não faz isso também com temas mais leves, sabe? Tenta tornar o assunto também diplomaticamente mais sério, mas aborda, fala, sabe? Tem gente que tenho certeza que na geração dos anos 90, por exemplo, que hoje ouve muito rádio e vê muita TV, que são os mais velhos, continuam muito, né, no off, iriam adorar ver Friends sendo abordado ali, da geração deles, por que não? Até mesmo um dos seus gostos também, que é o rock, que praticamente a nível nacional você não tem mais nada relevante desde, sei lá, 2000. Morreu. Lógico, porque não tem pauta, não tem discussão, até mesmo as letras, né, que anos 80, anos 90, trazer essa roupagem política, né, muito de indignação, porque a postura do rock, mas você pega, por exemplo, você tem acho que o último grande expoente feminino da música é a Pitty. E quando você vai ter uma Rita Lee novamente? Então... o rock ele tá no underground. Atualmente, hoje, o rock ele esteve no mainstream nos anos 80 e um pouco nos anos 90. Depois ele voltou pro underground. Acho que aí, no caso, é um pouco também culpa dos próprios roqueiros, que gostam de estar no underground. Muitos gostam, muitos preferem até esse ambiente mais onde eles é um ambiente mais puro, digamos assim, que não foi contaminado mais liberdade, pela né? grande imprensa e tal. Mas eu acho que teria muito espaço assim para um veículo de comunicação trazer mais entrevistas. E hoje as pessoas, inclusive, mais maduras, né, de alto poder aquisitivo, ouvem rock, e que podem ser ouvintes da rádio, anunciantes. Sim. Tem um podcast, não sei se você conhece, que é do Rafael Bittencourt, chama Amplifica. Fala só de música, e ele é um cara do rock, né, guitarrista do Angra, fundador do... Então, tem audiência, tem muita repercussão. Né? Tem a do Gastão, né, que era da MTV. Aviões de Rock, tem um cara famoso no YouTube também. Fala sobre aviação e rock and roll. Então, mesmo canal. Esse é bem nichado. Já finalizando aqui,
qual que seriam as principais lições que você gostaria de transmitir para os nossos ouvintes sobre como virar notícia? Bom, saber ter um bom relacionamento com os veículos de comunicação que vocês pretendem conquistar. Quando conquistar, né, através de um release persuasivo, que é o que a gente tem comentado aqui, mas eu não sei fazer um release persuasivo. Hoje, eu mesmo presto consultoria nessa área e quem não quer usar consultoria pode buscar isso hoje na internet, tem várias possibilidades de aprender, né? Se você tiver dinheiro para pagar para um assessor de imprensa, aí faça, que é melhor ainda, porque você não vai ter trabalho nenhum e vai ter pessoas profissionais, né? Sim. Mas se você não tem, quer fazer por conta própria, tente ter esse bom relacionamento. Quando for enviar o release, um detalhe, manda num e-mail, no corpo do e-mail, não manda nada anexado, que o jornalista não abre anexo. E muito menos, não manda aqueles montes de vários links para falar sobre... Então, tem muitas vezes eu recebi coisas assim, a área médica está com um problema, estou dando um exemplo assim, hipotético. A área médica hoje enfrenta vários problemas porque após a pandemia surgiram doenças consequências, né, sequelas da pandemia que hoje os médicos não estão conseguindo muitas vezes detectar e até saber como tratar. Entre no link e veja as sugestões de nossos especialistas para isso. É vírus. Entre no YouTube e assista a palestra do nosso especialista, tal. Você acha de quando... Que primeiro pode achar que é vírus, e mesmo que não for, quando que o jornalista vai ter tempo de entrar numa entrevista do YouTube para saber o que aquela a sugestão é até boa, mas se não tiver no corpo do release explicando, né, e já começar, né, com uma frase que... Né, pelo menos é aberto em então, resumindo, é isso, né? Pra gente finalizar aqui da maneira descontraída, qual que é a sua música favorita? War Pigs, do Black Sabbath. Eita, essa é boa. O parênteses aqui. Eu tenho 2 livros, Eu Sou Ozzy e o Iron Man, do Tom Young. Um eu ganhei aqui na agência, o outro a minha professora me deu. Sensacional. Qual que é o seu episódio favorito de Friends? Acho que você já falou, né? Não é o Blackout, mas está entre todos. O meu preferido é aquele com o bebê no ônibus. Nossa. E se você quiser eu explico por quê, mas... Não, pode falar, claro. A Chrissy Hynde do Pretenders canta Smelly Cat nesse episódio junto com a Phoebe. Ela é toda ambientada naquela cafeteria maravilhosa. E quando eu vi a Pretenders dentro do Central Park, aquilo me arrepiou até. Depois daquele episódio eu falei, não. Eu assistia na época, né? Deitei no chão de casa e falei, isso aqui. Esse aí. O meu favorito é o do Unagi. O Unagi é sensacional. Esse aí tá entre os preferidos de todos, né? Qual que é o maior mito sobre o jornalismo que você já ouviu que gostaria de desmistificar? Censura. Não tem censura mais hoje. Censura hoje quem faz é a própria audiência, que escolhe o que ele mais gosta, que dá audiência é o que vai para mim. Não tem censura. Excelente. Muito obrigado a sua presença, Valéria. Muito engrandecedor. Fiz várias anotações aqui, tem vários aprendizados. Vou tentar pôr em prática, até para os nossos clientes aqui, boa parte dos aprendizados. Queria te deixar agora aberto para você convidar as pessoas para como te acessam, entra em contato com você. Então, o meu Instagram ele é fácil, é Valéria Rain, né? Rain escreve em, né? E eu acho que eu fui a primeira que fiz esse perfil lá, um nome diferente, então é facinho, Valéria Rain. E lá eu falo um pouco do que a gente tem conversado aqui. Eu acho até que vocês pesquisaram lá, né? Porque sim, parabéns, fizeram perguntas pertinentes, né? Com os temas que eu gosto de abordar. Lá tem um pouco também do meu passado, quando eu estava na Rádio CBN, que eu fazia muitos vídeos lá. E
E tem os meus contatos para quem quiser assim, consultorias nessa área, né? Tentar dicas, se precisar, por exemplo, que eu dê ali uma olhadinha no release para ver se está adequado, porque tem pessoas que realmente têm essa facilidade, são mais independentes, né? Gostam de escrever ali alguma sugestão. Então eu tento orientar também as pessoas que querem ser mais independentes, que não buscam contratar, né, uma assessoria. Faço assessoria também, mas eu estou hoje muito mais nessa área, né, buscando trabalhar essa integração das mídias e a consultoria. Legal. Então, é isso aí, pessoal. Mais um episódio do Bicast com a Valéria Rain aqui. Como se tornar notícia. Valeu!